Bom dia, turma. Quinta atividade de Química. Iremos entrar no conteúdo sobre massa molecular, certo? Vocês terão que assistir o vídeo aula. E esse vídeo aula vocês terão que copiar o conteúdo no caderno. Então, quinta atividade, além das atividades, vai ter o vídeo que vocês têm que copiar o conteúdo no caderno e me enviar juntamente com a atividade. Então, a quinta atividade de Química, ela conta as questões e o conteúdo do vídeo aula, certo? A tabela periódica, vocês vão precisar, em massa molecular, ficar olhando a tabela periódica. Ela se encontra no livro de vocês na página 260, certo? As questões, vocês irão copiar no caderno todas as questões, todos os itens, na verdade é só uma questão e todos os itens, e me mandar os cálculos. Não adianta me mandar só a resposta, eu não vou aceitar. Massa molecular, você tem que fazer cálculos, e você só vai saber o resultado se você fizer o cálculo. Então, eu só vou aceitar quando me enviarem os cálculos. Ó, aqui um exemplo da primeira questão. Determine as massas moleculares dos elementos químicos abaixo. Aí ele te dá aqui essa molécula C6H3SO4, 2. Aqui eu fiz um exemplo, eu fiz esse item, esse exemplo, para ver se vocês compreendiam. Vocês vão separar da mesma forma que eu separei aqui. Primeiro, os elementos químicos, vocês vão separar o C é o carbono, então você vai colocar aqui carbono. O próximo é o H, é o hidrogênio, você vai colocar ele embaixo, H. O próximo é o S, é o enxofre, você vai colocar ele embaixo. E o próximo é o oxigênio, que você vai colocar embaixo, certo? Até aqui, tudo bem. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu vou ver a quantidade que eu tenho nessa molécula de cada elemento químico. Como assim, professor? Olha lá. O carbono, eu vou ter quantos carbonos aqui? Do lado do carbono, qual o número que tem? É 6. Então, a quantidade que eu tenho, quantos carbonos eu vou ter nessa molécula? 6. Aqui, hidrogênio é o próximo. Quantos que eu vou ter de hidrogênio? Eu vou ter 3 hidrogênios nessa molécula. Enxofre, olhando aqui para o enxofre, qual é o número que tem aqui do lado do enxofre? Nenhum, professora. Se não tem nenhum, é o número 1. Só que o enxofre e o oxigênio, eles estão entre parênteses. Esse parênteses quer dizer, se eles estão entre parênteses, você vai ver se fora do parênteses tem algum número. Nessa molécula tem, é o 2. Então, o que vai acontecer? Esse 2, ele vai multiplicar a quantidade de enxofre e a quantidade de oxigênio. Vai multiplicar o hidrogênio e o carbono? Não, porque o hidrogênio e o carbono, eles não estão dentro do parênteses. Esse 2 só vai multiplicar quem está dentro do parênteses, certo? Então, eu tenho um enxofre, só que eu tenho 2 multiplicando fora. Então, vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1, eu tenho quantos enxofre? 2, certo? O oxigênio, qual é o número que está aqui do lado do oxigênio? 4, mas ele está dentro do parênteses e o 2 está multiplicando ele. Então, vai ser 4 vezes 2. 4 vezes 2, eu vou ter quantos oxigênio? 8 oxigênios, certo? Primeiro, eu separo os elementos químicos diferentes que tem nessa molécula. Depois, eu vou ver as quantidades. E depois, eu vou lá na tabela periódica olhar a massa atômica de cada elemento químico. Vamos olhar na tabela periódica a massa atômica do carbono. Vamos lá. O carbono, ele está bem aqui, ó, na tabela periódica. Não sei se está dando para ver. Ó, o carbono está aqui. Qual é o valor da massa atômica do carbono? É esses valores que estão embaixo, que tem vírgula, que é o valor da massa atômica. Quanto que vale o carbono? 12,01. Eu vou usar 12,01? Não, eu tenho que deixar ele sem ser número quebrado. Mas e aí, professor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o arredondamento. 12,01 é a mesma coisa que 12. Então, a massa atômica do carbono é 12. Vamos lá no hidrogênio agora. O hidrogênio.
O hidrogênio é 1,008. O arredondamento dele vai ficar... Então, a massa atômica do hidrogênio é 1. O enxofre, vamos ver o enxofre lá na tabela periódica. O enxofre é 78. O enxofre... Não, estava vendo selênio. O enxofre é 32,07. Isso eu tô olhando na tabela periódica do livro. No livro de vocês também vai ter. É na página 260. O enxofre, o valor é 32,07. Arredondando, quanto que vai ser a massa atômica do enxofre? 32. E o oxigênio, se você olhar na tabela, vai ser 16,00. O arredondamento dele é bem simples, é o 16, claro, né? Então, eu já sei a quantidade de cada elemento químico dessa molécula e já achei a massa atômica de cada um. Se eu já achei esses dois, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a quantidade do carbono vezes a massa atômica dele, que vai dar 72U. Passo para o hidrogênio. A quantidade de hidrogênio nessa molécula vezes a massa atômica dele vai dar 3. 3U. Não pode esquecer de colocar o U, que é a unidade de medida da massa molecular, certo? O enxofre, a quantidade que tem aqui dessa molécula é 2, vezes a sua massa atômica, que é 32. 2 vezes 32, 64U. O oxigênio, a quantidade que eu vou ter dele aqui nessa molécula é 8, vezes a sua massa atômica, que é 16. Então, vai ficar 8 vezes 16, 128U. Depois que você achar esses valores de cada elemento químico, você vai somar eles. Depois que você somar eles, é que vai ser o valor da massa molecular. Então, eu vou somar 72U do carbono, 3U do hidrogênio, mais 64U do enxofre, mais 128U do oxigênio. Somando tudo, vai dar 267U. Então, a massa molecular dessa molécula é 267U, certo? Eu iria fazer o item A com vocês, certo? O item A é essa molécula, FeOHS. Professora, como é que eu vou saber quais são os elementos químicos? Porque eu vou ter que separar os elementos químicos diferentes. Ele vai estar sozinho, vai ser só uma letra é o elemento químico? Às vezes sim, às vezes não. Como é que eu vou saber? Toda letra maiúscula é um elemento químico. Se ela tiver seguido de outra letra, só que a outra letra é minúscula, quer dizer que a maiúscula e a minúscula que estão próximas uma da outra é um elemento químico só. Por exemplo, aqui, o ferro, vai estar o F maiúsculo e o E minúsculo. Então, esses dois aqui, juntando os dois, é só um elemento químico. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Já sei que já tenho o ferro aqui, certo? Passo para a próxima letra. O O, ele tá maiúsculo? Tá. Ele tem alguma letra perto? Não. Então, o O maiúsculo quer dizer que é um elemento químico, que no caso é o oxigênio. O H, ele é maiúsculo? Tem alguma letra minúscula próxima dele? Não. Tem outra letra só que a outra letra é maiúscula. Então, a outra letra já é outro elemento químico. Então, eu vou colocar aqui o H, que o H é o hidrogênio, certo? Então, o H vai ser o hidrogênio, certo? Aí eu passo para a próxima letra, que no caso é o S. Tem alguma letra minúscula perto dele? Não, só tem ela, é maiúscula. Então, eu coloco aqui embaixo que o S é o enxofre. É só você olhar os elementos químicos depois que você separar na tabela periódica que você vai saber qual é qual, tá certo? Então, aqui, vamos ver primeiro, a gente olha o quê? A quantidade que tem na molécula de cada um.
Aqui o ferro. Qual o número que está aqui do lado do elemento químico ferro? É o número 2. Então, essa é a quantidade que eu vou ter de ferro nessa molécula. Então, vou colocar aqui 2 vezes. Passo para a próxima quantidade, que é do oxigênio. O oxigênio, ele tem qual o número que está do lado do oxigênio? 3. Então, nessa molécula, eu vou ter 3 oxigênios. 3 vezes. Passo para a quantidade do próximo elemento. Aqui o H. Qual o número que está aqui do lado do H? Não tem nenhum número, professor. Então, isso quer dizer que eu tenho o número 1. Só que o H, que é o hidrogênio, e o S, que é o enxofre, eles estão entre parênteses. Fora do parênteses tem o 4. Então, esse 4 ele vai multiplicar a quantidade do hidrogênio e vai multiplicar a quantidade do enxofre. Então, aqui o H tem 1. 1 vezes 4. Quantos hidrogênio eu vou ter nessa molécula? 4, certo? O enxofre, qual é o número que tem aqui do lado do enxofre? Nenhum número, professor. Então, eu já sei que é o número 1. 1 vezes 4, eu vou ter 4 enxofre. Tudo multiplicando. Aí, aqui são as quantidades que tem na molécula. Agora, eu vou ver o número atômico de cada um na tabela periódica e vou fazer os arredondamentos, certo? Então, ó, olhando na tabela periódica, o número atômico do ferro, eu fiz o arredondamento, fica 56. O do oxigênio, faço o arredondamento, fica 16. O do hidrogênio, eu faço o arredondamento, fica 1. E do enxofre, eu faço o arredondamento e fica 32, certo? Agora, eu vou multiplicar cada elemento com a sua quantidade e seu número atômico. 2 vezes 56 vai dar 112 U. Oxigênio, quantidade e número atômico, 3 vezes 16 vai dar 48 U. E o hidrogênio, sua quantidade e seu número atômico, 4 vezes 1, 4. E o enxofre, com a sua quantidade na molécula, vezes o seu número atômico, 32. 4 vezes 32, 128 U. Certo? Somando 112 mais 48 mais 4 mais 128, a massa molecular dessa molécula aqui vai ser 292 U. Então, a resposta da questão é 292 U, certo? Aí, agora vocês vão fazer os outros itens. Espero que tenha dado para tirar um pouco da dúvida de vocês. Se houver alguma dúvida, me procurem no WhatsApp que eu irei ajudá-los.